Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. O nome dessa palavra é Indo para Novas Posições. A palavra do Senhor diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho, vamos lá, vamos ler junto aqui, olha aqui comigo aqui, só para ter certeza, vocês estão comigo, irmãos. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A palavra de Deus narra aqui então uma história de um homem chamado Bartimeu, e a Bíblia fala filho de Timeu. Mesmo se você não tivesse ali falando de quem ele era filho, o nome Bartimeu é uma junção aonde você junta Bar-Timeu, ou no original que é Ber, você juntando essas duas palavras, ela fala de quem você é filho. Então, Bar significa filho de, e a sequência do nome fala de quem que ele é filho. Então, se fosse Bartolomeu, seria filho de Tomeu. Então, a junção desses dois nomes, ele fala da sua origem. Agora, eu vou te falar algumas coisas que são importantes antes da gente continuar no texto, onde a gente fala de uma nova posição. Por que é importante mencionar de quem ele era filho? Isso fala, irmãos, porque nós associamos muitas vezes problemas como se essas pessoas não tivessem filiações, né? Eu me lembro lá no meu bairro, eu lembro que tinha pessoas que tinham problemas mentais ou tinham problemas físicos. Você não sabia sobre a família dele, você sabia que era fulano que vivia na rua, você não sabia de quem ele fazia parte, você não sabia da família dele. Por que o Senhor coloca então sobre esse homem? É porque ele não é fruto do nada, ele tem uma origem, ele tem uma conexão, ele tem uma raiz, ele veio de algum lugar, ele tem a sua devida importância. Isso fala que alguém se importou com ele, que alguém o amou, que alguém investiu na vida dele. Por que você acha que Deus colocaria quem era o pai dele? Muitas vezes você vê muitas pessoas que foram curadas, mas você não vê a história dele. Mas o Senhor se importa em falar que esse jovem, que esse homem, ele tinha uma origem, ele tinha uma família que o assistia, ele não era fruto do nada, alguém investiu na vida dele, alguém cuidou, alguém ensinou os primeiros passos, ele não foi abandonado, ele não foi deixado de lado, não, ele teve uma origem, ele teve uma história por detrás. Quero te falar, nós somos assim, você é filho de Deus, amém? E não importa, irmãos, o que você esteja passando, você tem uma origem. Não importa a dificuldade que você vive hoje, não importa a circunstância que você passa hoje, você tem uma origem, você é filho de Deus, amém? Porque às vezes nós achamos, poxa, se o Senhor realmente fosse meu pai, nada de mal aconteceria a mim. Não, eu quero te falar, às vezes mesmo você tendo pai, situações adversas acontecem na nossa vida. E eu te falo uma coisa, não era da vontade desse pai que o filho fosse cego. Te garanto, nenhum pai deseja o mal para o filho. Mas situações adversas acontecem?
Acontecem. Situações difíceis acontecem? Acontecem. Era vontade de Deus? Não. Mas Deus permitiu? Permitiu. Você acha que é vontade de Deus que você seja cego? Não. Você acha que é da vontade de Deus que você perca alguma coisa? Que você sofra alguma coisa? Te garanto, nós servimos a um Deus de bondade, um Deus que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, não é vontade de Deus que você padeça, que você sofra, que você viva na miséria, que você viva na doença. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Eu posso ouvir um amém? Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou bendito, sarado, abençoado, rico em Cristo Jesus. Isso é a vontade de Deus na sua vida. Você crê nisso? Mas por algum motivo, a Bíblia fala então que esse cego, então, essa pessoa cega, ela quer ser curada. E a palavra de Deus diz então, ele tem uma origem, ele tem uma família, mas ele está passando uma situação difícil. E a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. E aí essa palavra então te leva a uma nova posição, é Deus te tirar da onde você está. À beira do caminho significa que você pega a poeira do chão. Eu vou te falar uma coisa, eu sou de Goiás, e eu já fui muito para a fazenda, já andei muita estrada de chão, em muitos lugares, e é engraçado, que quanto mais você anda numa estrada, mais a poeira é jogada à beira do caminho. Os irmãos sabem que eu estou falando quem é de Goiás. Quanto mais você anda numa estrada de chão, mais a poeira é jogada à beira do caminho. Qual é o pior lugar para se permanecer? À beira de um caminho, quando passa uma estrada, quando passa os animais, quando as pessoas andam. Sempre à beira do caminho é o lugar mais sujo, é o lugar mais difícil para você ficar. E eu te pergunto, aonde estava esse cego? À beira do caminho. Eu vou te falar que toda a sujeira estava à beira do caminho. Como que você acha que era a vida dele? Ele vivia com certeza amargurado, não tinha direção, não conseguia ver as coisas às claras, e ele vivia com o pó, com a sujeira que vivia do caminho. Eu vou te falar, antes de conhecer a Cristo, eu e você, nós vivíamos à beira do caminho. Nós vivíamos à beira do caminho, a sujeira do mundo, as coisas difíceis, as situações complicadas, as confusões na mente, as acusações malignas, as dificuldades, as pressões, tudo acontecia à beira do caminho. As coisas mais difíceis que aconteceram na nossa vida sempre aconteceram à beira do caminho. Por quê? Estávamos fora do projeto e do propósito de Deus. Estávamos fora da vontade de Deus. Embora tivéssemos famílias que intercediam, pais que oravam, pessoas que oravam por nós, pessoas que clamavam, eu vou te falar, você não é fruto do nada. Alguém um dia orou por você. Senhor Deus, tira ele da beira do caminho, Senhor Deus. Tira ele do mundo. Senhor Deus, leva ele a ter uma experiência. Senhor Deus, leva ele a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Um dia alguém orou para que nós saíssemos à beira do caminho. E eu te provo, não é vontade de Deus que você viva à beira do caminho. Como que você pode falar isso, pastor? Além dessa compreensão que nós entendemos à beira do caminho. Porque o Senhor diz que eu sou o caminho. Ele não fala que Ele é à beira do caminho. Ele diz que Ele é o caminho. Então não é vontade de Deus que você viva à beira do caminho. É vontade de Deus que você ande no caminho. E aí então a palavra de Deus diz o seguinte: que esse homem então vê Jesus passando. A história dele começa à beira do caminho. E ele então começa a clamar, ele começa a chamar, porque ele viu essa grande oportunidade. Embora ele não visse, certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Por que eu posso te falar isso? Porque ele começou a clamar a Jesus. Por que ele começou a clamar a Jesus? Porque certamente ele ouviu sobre um homem chamado Jesus, o Nazareno, que curava. Sabe, irmãos, embora a gente não consiga ver muita coisa, mas nós já ouvimos um Deus que restaura.
Sabe, por mais que você tenha vivido à beira do caminho, um dia você ouviu sobre Deus, de um Deus que sara, que restaura, que cura minha alma. Tem liberdade aqui, Senhor. E aí, no meio dessa situação toda, à beira do caminho da angústia, ele começa e ele decide: eu não quero mais, eu quero ver, eu quero voltar a enxergar. Eu não sei se ele já enxergou, se ele nasceu. A questão para mim aqui não é esse o ponto mais relevante, é ele não perder a oportunidade que estava diante dele, irmãos. É não perder a oportunidade. Ir para novas posições é não perder as oportunidades dadas por Deus. Sabe por quê? As oportunidades passam. Sair, e aí você vai entender aonde que eu quero chegar daqui um pouco. Ir para uma nova posição é entender que Deus vai trazer oportunidades, que Deus vai trazer chances que talvez não voltem na sua vida. Você está entendendo essa seriedade? Quantas vezes será que Jesus iria passar perto desse homem? Quantas vezes mais Jesus iria passar justamente na estrada que Bartimeu se encontrava? Quantas vezes será que na história haveria aquela oportunidade? Mas aquele homem entendeu: não sei se vai ser a minha última, eu só sei o seguinte: eu não quero mais viver à beira do caminho. Da mesma forma eu e você, nós não sabemos mais quantas oportunidades nós teremos na nossa vida. Nós não sabemos mais quantas oportunidades os nossos filhos terão na vida dele. Por isso, toda oportunidade é a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Jesus, me tira da beira do caminho, Jesus. Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim, me tira dessa posição. Não sei quantas oportunidades vão passar, irmãos, mas cuidado para não perder as oportunidades que Deus vai desfilar diante de vocês, porque algumas não voltarão. Então, na hora de fazer decisões, que você saiba que Jesus está naquele caminho que você está escolhendo, que Jesus faz parte daquela escolha que você vai caminhar, porque pode ser que aquela oportunidade passe, e uma vez que passou, meu irmão, deixa eu te contar, pode ser que acabou mesmo. Pode ser que aquela história que deveria ter te levado para um caminho, para um lugar, te levou para outro. Deus é bom, irmãos? Deus é bom. Deus usa misericórdia? Usa. Deus renova? Renova. Mas pode ser, irmãos, que para aquele projeto, aquela oportunidade passou. Então, muito cuidado, o caminho que você escolhe, para onde que você está indo, porque pode ser que você esteja fechando portas que Deus não quer que você entre ou passe ou aconteça na sua vida. Muito cuidado para você não perder as oportunidades que Deus está te trazendo. Cuidado para você não sair fora do propósito de Deus. E tem consequências as nossas escolhas. Para onde você vai, o que você faz, o que você decide viver, você vai influenciar diretamente a sua vida. Isso tem implicações com a eternidade. Isso tem implicações com você governar com Cristo, com você reinar com Deus. Há implicações severas, irmãos. A palavra de Deus diz uma coisa interessante. Haviam 2 homens no campo, os 2 trabalhando. Ou seja, os 2 edificavam a mesma coisa, mas a Bíblia fala que um foi tomado e o outro permaneceu. Por que será que um foi tomado e o outro permaneceu, fazendo a mesma coisa? É porque Deus tinha um projeto para aquele que foi tomado, mas aquele que permaneceu estava fora da vontade do lugar que Deus tinha para ele. Cuidado com as escolhas que você faz, porque Deus quer te levar para um lugar, para uma posição, e você tem que perceber que posição é essa. Os irmãos estão me entendendo? De verdade? Então a palavra de Deus diz o seguinte: tudo começa na posição dele estar assentado, à beira do caminho, e ele então começa a clamar. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Isso prova o seguinte, que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Alguém falou para ele.
Olha, não sei que história que foi, olha, tem um homem que cura. Não sei se foi o pai dele, meu filho. Está chegando alguém aí que vai fazer a sua vida diferente, meu filho. Não sei quem é essa pessoa. O fato é, ele ouviu. Sabe, irmãos, embora a gente não veja, nós podemos ser guiados pela voz. Sabia disso? O cego é o seguinte, vamos brincar aqui? Vocês me ajudam numa brincadeira? Então vamos aqui, Marcelo, você vai me ajudar. Você vai me dar comando, hein? Eu vou fechar os meus olhos e vou acreditar em você. Eu vou chegar até aquela garrafa d'água, essa aqui da minha mesa, aqui da minha mesa, beleza? Posso fechar o olho? Você vai me conduzir? De verdade? Então agora eu não enxergo. Para onde que eu vou? Um passo para a direita. Um passo para frente. Um outro passo para frente. Agora um pé para frente. Um pé na frente do seu olho. Isso. Agora pode pegar um pouquinho mais. Estica um pouco mais. Um pouquinho para a esquerda agora. Pegou a água. Embora eu não veja, eu ainda posso ouvir o Espírito me conduzir. Aleluia! O que é fé? Embora eu não veja, eu creio que o Senhor me conduz para um propósito. Nós não temos uma visão plena de tudo, irmãos, mas nós temos uma voz do Espírito que nos conduz a toda a verdade. O que isso significa então? Esse homem não viu, mas ele ouviu, e ele começa a clamar, e ele vai gritando Jesus, e ele começa a clamar Jesus, mas acontece uma coisa, ninguém sabe muitas vezes o clamor e a necessidade que você tem, muitas vezes as pessoas te repreendem, só você sabe a necessidade que você tem pelas coisas. Deixa eu te contar uma coisa, ninguém na face da terra sabe mais do que você um clamor do que está aí dentro. Mas as pessoas ao nosso redor talvez não entendem esse clamor, e nos repreendem, e nos acusam, mas só Deus sabe o clamor que você tem por algo, a vontade que você tem por algo, a necessidade que você tem, e muitas vezes nós não somos compreendidos. As pessoas falam o quê? Para com isso, não é desse jeito não. Já ouviu essa história? Você está sofrendo e a pessoa fala assim, vai passar, o tempo resolve tudo. Tempo resolve nada, meu amigo. Se o Espírito de Deus não se move, tempo é só relógio, é só cronos, é só relógio, é só tic-tac, não muda a vida de ninguém. Mas quando há um clamor, quando há aquela necessidade, você sabe, Senhor, eu preciso, Deus, o quanto eu quero, o Senhor sabe, o Senhor diz que Ele satisfaz os desejos do seu coração. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que está ali dentro. Eu me lembro, na época tentando tirar o visto aqui nesse país, e esse visto não saía, aquela dificuldade. Um dia eu clamei a Deus, mas eu clamei assim, e era coisa minha, não adiantava eu falar para os outros, eu quero o visto. Não, era um clamor tão genuíno meu, que às vezes as pessoas, não, se não for vontade de Deus, você ficar aqui, você vai para outro lugar. Tá, eu sei disso, mas não estou falando disso, eu estou falando é que eu quero, é o que eu desejo, é o que está no meu coração, e eu clamava a Deus, e eu falava, Senhor, o Senhor satisfaz os desejos do meu coração, Pai. Deus, é um desejo genuíno meu, Deus, eu quero a legalização. Para as outras pessoas era mais uma coisa, mas dentro de mim havia o quê? Um clamor, algo genuíno, por mais que as pessoas não compreendessem, por mais que as pessoas falassem assim, fica calmo, não precisa disso tudo, não precisa desse tanto, calma, se for vontade de Deus vai acontecer. Irmãos, realmente, se é da vontade de Deus vai acontecer, mas vou te falar uma coisa, Deus respeita um clamor, Deus ouve clamor, porque se Ele não ouvisse, Ele não teria te dado a experiência de você ter uma boca
e um coração que clama, hosana nas alturas. Você não teria essas aptidões que Deus te deu. Se Deus te deu, então se é um clamor, e era algo genuíno na vida daquele homem. Filho de Davi. Filho de Davi. E é engraçado que ele começa falando assim, olha só. E ouvindo Nazaré depois aclamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Engraçado que ele não começa pedindo a cura, ele começa o seguinte: compadece de mim, Senhor. Ele não chegou clamando, me cura. Não foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, tem compaixão de mim. E agora a compaixão define a compaixão. Mas às vezes, se alguém ouve essa história, poderia pensar o quê? Ah, ele quer uma oferta. Ah, ele quer alguém que tira ele à beira do caminho, leva ele para casa. Define essa compaixão. Engraçado que quando ele clama, ele só expressa o coração, mas até agora ele não falou o que queria. Ele só disse, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Jesus. Jesus, tem compaixão de... O que ele queria, irmãos? Primeira coisa, ele clamou pela atenção de Jesus. Sabe aquela coisa? Eu estou aqui, Senhor. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, olha aqui, Senhor. Olha para mim. Essa é a primeira coisa que filho faz com pai. Os meus filhos, quando querem alguma coisa de mim, a primeira coisa que eles gritam é por pai, não é pelo presente. Antes de eles pedirem um presente, sabe o que eles fazem? Pai. É ou não é? Ou ele já chega, ele acorda e fala assim, eu quero um iPad. Primeiro ele fala o quê? Pai. E eu tenho uns inteligentes na minha casa. Estou lá, na hora que tem um filho meu que... É o seguinte, irmão, quantos tem filhos aqui que fica pedindo dinheiro para comprar coisa para o videogame? Vocês têm? É um tal de $5 toda hora. $5, $3. E eu fico com aquele negócio. Ele chega, primeiro ele já chega o seguinte, ele já chega meio que sorrindo. Primeiro eu estou no quarto, ele pula na cama, vem brincar comigo de luta, porque ele sabe que eu gosto de lutar. Aí depois ele começa de um lado para o outro. Pai, a hora que ele fala pai, eu $5. Quero te contar uma coisa. Um relacionamento, primeiro você clama para aquele que pode. Por isso, ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque só você pode me dar o que eu preciso. Só você pode agora. Ele não pediu ainda, mas ele declarou com aquele clamor, só o Senhor pode me dar o que eu preciso. Ninguém mais. Não tem lei que pode me dar. Não é um presidente que pode me dar. O clamor nosso é, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, olha para mim. Filho de Davi, ouve o que eu estou te falando, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Olha só para a posição que esse homem está caminhando. Começa à beira do caminho. Estabelece um clamor. Mostra a necessidade, reconhecendo quem pode. Olha Deus te levando para uma nova posição. E a palavra de Deus continua dizendo. E muitos o repreendiam que se calasse. E nós aqui precisamos entender isso. Por mais que seja incompreensível para algumas pessoas, tem que ser compreendido por Deus. E ele começou, ele não se calou,
ele não olhou a circunstância, ele não olhou o que as pessoas pensavam, ele não olhou o momento, ele olhou para Jesus. Por mais que fosse difícil e complicado, ele não deixou que as pessoas ditassem o momento. Ele clamou a Jesus. Isso fala de você não olhar e não se preocupar com o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem. Você tem que olhar para Jesus. Jesus, eu vou olhar para o Senhor. Não importa o que pensam de mim, não importa o que acham sobre mim, não importa o que vão falar, eu vou falar para aquele que pode. É você estar no meio de um culto desse e saber de repente, ou pensar e Deus trazer revelação, falar Senhor, e você levanta do nada e levanta as suas mãos e fala Senhor, é hoje que a minha bênção vai chegar. Sabe, é você se esquecer quem está do seu lado e você dar um glória a Deus e falar Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o Senhor ouve o meu clamor. Oh Pai exaltado, bendito, o Senhor é o Cordeiro Santo, Deus de honra, o único poderoso para fazer e efetuar o teu querer. O Senhor me ouve. É você não olhar mais circunstâncias na sua vida, meu irmão. É você querer o que o Deus poderoso pode te trazer. Deus pode mudar uma circunstância agora. Amém. Agora, irmão. Sabe o que é agora? Deus pode trazer coisas sobrenaturais agora. Amém. Irmãos, sabe, é quando você crê que Deus vai fazer. Irmãos, quantas coisas eu ouço sobrenaturais as pessoas experimentando. Eu me lembro de uma pessoa que tinha sido negado visto várias vezes, e aí, antes de sair de casa, uma senhora do coque, aquelas mulheres de oração, bateu na porta da casa da pessoa, entrou e falou assim, eu não lembro o nome, mas ele falou assim, falou desse jeito, você vai tirar o visto, o nome do atendente vai ser William, e ele vai te favorecer, ele vai trazer o visto. Uai, irmãos, tudo bem, uma coisa é você receber uma palavra que você vai receber o visto, outra coisa é falar até o nome do atendente. Irmãos, e ele foi. Já tinha sido negado várias vezes, mas naquele dia ele foi atendido por um homem chamado William. Seu visto foi aprovado. Aconteceu com meu sogro isso, irmãos. Sabe por quê? Tem um que ouve o seu clamor. Tem um que ouve o seu clamor. Tem um que sabe a necessidade que você tem em casa. Tem um que sabe que você está clamando pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida espiritual. Tem um que sabe o clamor que você tem. Tem um que sabe a necessidade financeira sua. Tem um que sabe o que você sonha, o que você tem como projeto. Tem um que sabe todas as coisas. E é para Ele que nós vamos clamar em nome do Senhor Jesus. Não deixe a sua vergonha, não deixe os seus olhares naturais definirem o que você vai experimentar de Deus. Creia em Deus, pare de fazer avaliações naturais, não deixe a sua personalidade atrapalhar você de experimentar coisas preciosas em Deus. Aleluia. Parênteses, vou contar uma história que tem nada a ver com a pregação. Irmãos, tem coisa que acontece comigo. Personalidade é uma coisa engraçada. Eu tenho uma personalidade muito diferente, eu reconheço. Eu não sou aquele que chega, que conhece. O Marcelo, eu tenho inveja do Marcelo. Marcelo Souza é o seguinte, ele chega em algum lugar, ele já conhece todo mundo, ele conversa, ele brinca, ele já vai e conta um caos, e pega um violão e tal, e de repente ele já está conhecendo todo mundo, e já visita todo. Eu não sou desse jeito. Eu olho para ele e falo, meu Deus, tenho inveja desse homem. Eu não sou assim. Fui pegar o avião esses dias, um cantor famoso demais no avião. Pergunta do lado de quem que ele sentou. Não, só pergunta. Já que vocês perguntaram, do meu lado. O avião inteiro olhando para mim, eu falei, gente, será que eu estou bonito desse tanto? E sentou ele, e sentou a esposa dele.
E o avião todo olhando aquele negócio. Eu falei, gente, será que eu estou com cara de quê? Para esse homem estar me olhando desse jeito, meu, desse povo. E aí eu falei para minha esposa, né? Aí eu olhei, irmãos, na hora que o avião decolou, o que eu fiz? Dormi. Todo mundo, né? Pegava o telefone assim. É um negócio impressionante. Todo mundo querendo lá. E o pessoal, irmãos, não é da minha personalidade. A Gisele, ela falou, você não conversou nada. Eu falei, olha, eu acho que eu provoquei a maior ferida na alma desse cantor. Eu acho que eu provoquei a maior ferida na alma, porque eu acho que eu fui o único ser humano da face da terra que não falou com ele. Mas não é que eu não quisesse falar, até eu queria. Não dei conta. Então eu falei, eu vou dormir. Não dou conta, a minha personalidade não deixa. Fecha parênteses, voltando para cá. Na hora do clamor de uma necessidade, não é sua personalidade que vai definir. É o quanto você deseja no seu coração ardentemente por aquilo que você clama. Quando você tem filho e seu filho está doente, você clama ardentemente no seu coração a cura do seu filho. Não tem personalidade, tem o quanto você deseja. E eu vou te falar uma coisa, Deus realiza, satisfaz os desejos mais profundos do seu coração. Aleluia. Posso ouvir um amém aqui? Oh, irmão, essa palavra é para conferência, irmãos. Posso ouvir um amém? Deus te levando para uma nova posição. Tudo começa aonde? Beira do caminho. A segunda posição, ele clama. A terceira posição, ele demonstra o desejo do seu coração. Ele passa agora por aquilo que as pessoas pensam ou falam a seu respeito, mas ele não se importa por aquilo. Ele clama. E aí então, olha o que acontece. Parou Jesus, irmãos, eu vou te contar uma coisa. Parar Jesus. Esse cara parou Jesus, irmãos. Parou Jesus. Você acha que parou porque ele gritou alto demais? Sabe o que move o coração de Deus? Um coração que clama a Jesus. Eu vou te falar, no meio da multidão, muita gente clama a Jesus? Muita gente. Mas poucos corações clamam Jesus. Muitas vozes clamam, mas poucos corações clamam. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te. Irmãos, até então ele estava sentado. Olha só, ele está clamando a Deus, mas ele está sentado. E aí então, Deus, Jesus, manda os discípulos que tinham mandado ele calar a boca, aquele povo que tinha mandado ele ficar em silêncio, manda que eles mesmos o chamem, e ele ainda estava sentado. Deus agora leva ele para uma nova posição, ele deixa de estar sentado, e ele se levanta. Sabe o que significa? Deus quer tirar você da posição que você está, e ir na posição que ele te manda. Qual era a posição? Deixar de estar sentado e se levantar. A posição de sentado há vários aspectos. O Senhor se assentou à direita do Pai. Isso fala de uma obra consumada. Mas aquele homem não tinha uma obra consumada. Ele estava ainda doente, ele estava com sequela. Não era tempo de parar, não era tempo de sentar, não era tempo de ficar parado. Isso é minha vida e a sua. Não é tempo ainda, meu irmão, de você parar. Tem uma jornada, tem um caminho para você trilhar. Não desista dos planos que o Senhor tem na sua vida. Não chegou o seu tempo ainda de parar. Tem muita coisa que Deus vai te usar e vai te usar aqui em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor está falando, levanta meu filho, porque eu tenho algo agora para você. O que o Senhor agora diz? Tem de bom ânimo, levanta, e Ele te chama.
Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa capa aqui, irmão, geralmente, as poucas coisas que uma pessoa tem, é tudo na vida dela. Como assim, pastor? Uma pessoa que é pedinte, uma pessoa que está à beira do caminho, o que ela tem é poucas histórias. Ela tem, geralmente, ela tem um carrinho que ela empurra, ela tem algumas roupas velhas, ela tem algumas poucas lembranças, ela vai juntando coisas para sobreviver. Mas quando Jesus chama, ela está falando para esse novo tempo, para essa nova posição, tudo que é da velha criatura fica para trás. Eu não preciso mais de uma capa para me proteger. Eu não sei mais. Quando eu ouvia um barulho de longe, eu pegava a minha capa e me cobria, porque eu não sabia o que estava vindo. Eu não sabia se estava vindo alguém para me acusar, alguém para cuspir, alguém para me bater, alguém para me xingar. E aí então eu usava a minha capa para me esconder. Agora, quando Jesus me chama, eu não preciso mais dessa capa natural. Eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho Cristo que opera em mim. Eu não preciso mais das coisas do mundo, eu não preciso mais das coisas passadas. Eu estou em Cristo Jesus e todas as coisas se fizeram novas. Eu não preciso de artifício natural mais. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar. E aí então, eu deixo a minha capa. Ele se levantou. E aí, para terminar, a palavra de Deus diz o seguinte: agora veio a pergunta de $1 milhão. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Aí agora, ele já tinha atenção, ele tinha um coração de Deus. Ele clamou com o coração. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Agora pode pedir qualquer coisa, meu filho. Você tem a minha atenção, o que você quer? E aí agora vem para a posição que realmente quer na nossa vida. A Bíblia diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguia estrada afora. Jesus não queria somente ele de pé, Jesus queria que ele o seguisse. A nova posição de um homem que começa a história à beira do caminho, não somente clama, não somente toca o coração de Deus, não somente se levanta, mas a posição final é: você vai caminhar comigo. Você vai caminhar comigo. O que o Senhor quer de nós aqui, irmãos, é que no final das contas, caminhe com Cristo Jesus. Essa é a posição que Deus quer que você viva. Caminhe com Cristo Jesus. Gostaria que terminássemos tocando um teclado, um louvor, não sei o que vocês vão fazer, mas que nós orássemos agora. E nesses minutos finais, nós temos aqui ainda 5 minutos, pudéssemos orar diante do Senhor Jesus. Mas não é só falar, é deixar que o coração fale o que você tem aí dentro. Falar para Jesus: Jesus, eu desejo do fundo do meu coração. É algo genuíno, é algo que ninguém está vendo, mas é algo que você quer. Todo mundo tem algo genuíno aí dentro, irmãos, que gostaria. Você tem ou não tem? Tem. Você tem desejos aí. Às vezes você quer vencer o pecado, às vezes você quer uma cura, às vezes você quer a legalização desse país, às vezes você quer permanecer nesse lugar. Eu não sei o que você quer. Sinceridade. Mas um homem que não deseja algo tem um problema, irmãos. Você está morto vivendo. Se você não deseja algo, você é um morto que está vivendo. Você é um morto que paga conta. Você é um morto que levanta para trabalhar e volta para casa para dormir. Você tem que desejar algo. Deseja algo aí onde você está. Fale para Jesus: oh Espírito Santo de Deus, Jesus, eu oro e eu ministro aqui agora em nome do Senhor Jesus. Oh Filho de Davi, o
Deus que pode curar e que pode restaurar, Jesus. Numa nova posição, num novo nível de autoridade, um novo nível de unção, um novo nível de capacidade. Deus vai te usar e você não se envergonhe, fale, peça para Deus: Deus, me usa com autoridade, me usa com, Senhor Deus, com vida. Se você quer, ao abrir da sua boca autoridade, que você clame a Jesus: Deus, eu quero abrir minha boca com autoridade. Eu quero, Senhor Deus, caminhar com vida, com fluir, com unção de Deus. Fala para Jesus, deixa Jesus falar com você. Fala com Jesus, para uma nova posição, a uma nova atitude.